Na sua opinião, um Papa pode errar? Mas como pode um Papa errar se a tradição católica alega que o Papa é infalível, ou seja, crê na doutrina da infalibilidade papal? O que de fato isso quer dizer? Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Cristianos na História. E hoje eu estou aqui bem à vontade, bem tranquilo, para falar um pouco sobre essa polêmica que ocorreu alguns dias atrás em torno da figura do Papa Francisco e de suas afirmações que causaram um alvoroço no mundo midiático e dentro até mesmo da Igreja Católica. Eu relutei um pouco em fazer esse vídeo, mas decidi que vale a pena fazer algumas ponderações sobre o que aconteceu, algumas ponderações até mesmo já batidas, porque eu acredito que o conceito de infalibilidade papal já é algo bem estabelecido, não deveria mais causar más compreensões ou compreensões equivocadas. Mas antes de começar o vídeo e de partir para os pontos que eu quero de fato abordar, deixa eu colocar aqui o trechinho que viralizou com a fala do Papa, com as afirmações do Papa, e a partir de então eu faço algumas observações. Una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani, di questi qui, no? È la capacità del dialogo interreligioso. One of the things that struck me about all of you here is your ability to engage in interreligious dialogue. E questo è molto importante. And this is very important. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Because if we start to fight amongst ourselves and saying, my religion is more important than yours, my religion is true, yours is not, where will that lead us? Dove? Where will it lead us? Qualcuno risponda, dove? Someone respond. Where would it lead us? Forte. La distruzione. E cosa così? E ci vuole litigare. Yes, it's okay to discuss and to... Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno è musulmano, qualcuno Sikh, Muslim, Hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma sono Christian. diversi cammini. There are different paths. Understood? Essa foi a fala do Papa Francisco, que causou de fato um alvoroço enorme. E eu queria fazer algumas ponderações e queria começar, antes de tudo, dizendo que eu não compactuo com a leitura histórica que entende que toda a história do papado é marcada por uma espécie de obscurantismo, por uma espécie de decadência, de degradação. O que eu quero dizer é que ao longo da história, eu acredito que a maior parte da história do papado ela está permeada de homens que foram sinceros, de homens que lutaram em prol da preservação do que o cristianismo católico considera ser a verdade. Então eu acredito que a maioria dos papas que a Igreja Católica teve foram homens piedosos. Houveram sim ao longo da história papas cruéis, papas que cometeram deslizes bem escandalosos, papas que se envolveram demais com a política, papas que inclusive foram condenados como heréticos. Você sabia disso? Já houveram papas que foram condenados em concílios. Claro que dentro da história do papado
houveram sim lapsos, houveram sim muitos pontos baixos e muitos pontos negativos, mas eu não compacto muito com essa leitura que torna a história do papado negra, obscura, obscurantista. E aqui eu nem estou entrando no mérito se o papado representa ou não, está em equivalência ou não com o cristianismo ensinado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Minha abordagem é apenas histórica e eu acredito que é sempre bom, quando falamos do papado, termos esse balizamento. A história do papado também não é toda essa grosseria que se popularizou na internet, no senso comum. Houveram inúmeros, a grande maioria dos papas, na verdade, foram homens bem piedosos. Mas de um ponto de vista histórico, que é o meu trabalho aqui, né, trabalhar a história do cristianismo, o papado ele sempre passou e continua passando por ambivalências ao longo da história. E a doutrina da infalibilidade papal, que é um tema que sempre vem à tona quando existe alguma polêmica em torno do Papa, né? Eu vi muitas pessoas ironizando, falando, o Papa que é infalível errou, o Papa que é infalível se tornou falível. E mediante essas afirmações, eu quis fazer um vídeo aqui para elucidar duas coisas. A primeira delas, o que o cristianismo católico alega quando afirma o dogma da infalibilidade papal é que o Papa é infalível quando fala ex cátedra, ou seja, quando o Papa fala em matéria de fé e em matéria de moral, ele está endossado, encarregado com a autoridade apostólica que ele herda por sucessão do apóstolo Pedro. Portanto, embutido e encarregado dessa autoridade apostólica, o Papa não erra, o Papa é absolutamente infalível quando fala ex cátedra, quando fala acerca de doutrina e acerca de moral para a Igreja Católica, para o cristianismo católico. É preciso compreender que, mesmo dentro da própria tradição católica, o Papa é um indivíduo que pode errar, é um indivíduo que pode falhar. E dentro do catolicismo moderno, você encontra até mesmo, por várias vezes ao longo dessa história do papado moderno, uma ambivalência, né? Parte do clero apoia o Papa, parte do clero fica insatisfeita com posturas e posicionamentos do Papa. Ou seja, o Papa pode estar equivocado, mas quando o Papa está tratando de doutrina, está tratando da moral da igreja, ele é de fato infalível, o que não quer dizer que ele não pode errar, como eu acabei de explicar. Agora, após compreender esse conceito e dizer todas essas coisas, eu preciso dizer que, de um ponto de vista histórico, está claro que a afirmação do Papa encontra uma série de dificuldades para com toda a tradição do catolicismo ao longo da história. O cristianismo católico sempre afirmou que unicamente a verdade revelada em Jesus Cristo e propagada pelos apóstolos é a verdade absoluta, é a verdade que leva à salvação, é a verdade que resgata as pessoas da condenação e as leva para Deus, o único caminho, e essa sempre foi a afirmação do cristianismo católico ao longo da história, para se achegar a Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando o Papa faz afirmações como estas que nós vimos no vídeo, ele de fato está indo em absoluto contra todo um legado da tradição da igreja, e por mais que isso não venha ferir o dogma da infalibilidade papal, e nesse ponto que eu queria chegar, por mais que a afirmação do Papa lá não tenha sido uma afirmação que postulava estabelecer ali um dogma, estabelecer ali uma doutrina, ou propagar mesmo uma doutrina do catolicismo, mas enquanto representante da cristandade católica, ao afirmar aquelas palavras, é inequívoca a constatação de que ele fez uma afirmação que rompia, que se chocava, que estava contra toda a tradição da igreja ao longo dos séculos. Então eu sei que dentro da tradição católica existem pessoas que estão insatisfeitas com a afirmação do Papa. Eu sei que parte do clero vai pressionar um pouco o Papa por causa dessas afirmações. Eu sei que muitos cristãos católicos não vão concordar com o Papa acerca desta afirmação. O dogma da infalibilidade papal vai continuar mantido, obviamente, vai continuar intocável dentro da tradição católica, porque o Papa erra, o Papa pode errar, apesar dele não errar,
quando está falando ex-cátedra, doutrinariamente, moralmente para a igreja. Mas o que é curioso em tudo isso é olhar um fenômeno que eu poderia dizer absolutamente escandaloso do ponto de vista histórico. É impensável, ou melhor, seria impensável olhar para a figura de um Papa durante a Idade Média, olhar para a figura de um Papa durante o período moderno, ou até mesmo olhar para a figura de um Papa alguns poucos séculos atrás e vê-lo afirmar que uma manifestação de fé muçulmana, uma manifestação de fé hindu ou uma manifestação de fé de qualquer outra expressão religiosa tem igual valor, tem igual peso e carrega a mesma verdade que carrega o cristianismo. Francamente, para nós que estamos lidando com isso de forma acadêmica, eu sei que os cristãos eles dialogam com isso, aí vai entrar um debate apologético, um debate teológico, e aí os cristãos vão começar a se discutir, católico ataca protestante, protestante ataca católico, e aí vem tradição oriental, dizer que o Papa não é de fato o representante de Cristo, e aí, gente, vira aquele alvoroço. Mas eu estou falando assim, para nós que trabalhamos isso de forma acadêmica, historiadores, cientistas da religião, nós ficamos olhando assim e pensando como é que o mundo moderno vai reconfigurar questões que eram tão estabelecidas dentro do cristianismo ao longo da história. Como é que esse mundo pós-moderno, me permite até ajustar a minha fala, ele vai transformar, ele vai mexer com bases que pareciam ser intocáveis, porque quem de nós imaginaria ou cogitaria ver a figura de um Papa afirmando tais coisas? Então aqui, gente, o objetivo do meu vídeo de fato não foi pesar sobre a história do papado, não foi nem mesmo questionar o dogma da infalibilidade, porque eu não estou aqui no canal para fazer juízo teológico, juízo dogmático, eu estou aqui apenas para historiar. Eu deixo o juízo com vocês, eu deixo a análise teológica, a percepção com vocês aqui nos comentários. Mas eu decidi fazer esse vídeo muito mais para nós discutirmos essa questão de como o cristianismo ao longo do tempo, como o cristianismo ao longo da história passa por transformações, e uma das figuras que nós pensávamos que dificilmente seria tocável, seria mutável ou incorreria em afirmações tão contundentes como estas é a figura do papado, e mesmo assim o papado enfrenta momentos como esse. Também vale aqui levantar a discussão para você: a infalibilidade papal existe? O Papa é mesmo infalível? Até mesmo quando o Papa está lá na cadeira de Pedro, conforme crê o catolicismo romano, lá no Vaticano, ali ele não erra, ele não se equivoca quando fala de doutrina, quando fala de moral para a igreja? Isso de fato existe para você? O que você acha sobre isso? Deixa aqui o seu comentário, e se você gosta de história do cristianismo dessa forma, como eu faço aqui, conversando, dialogando, sendo sincero, abordando conceitos, sem querer lacrar na internet, mas querendo compreender, querendo progredir no conhecimento, entender as coisas como elas de fato são, com alguém que estuda história, que pesquisa com frequência, que é historiador, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário. Quero ver o comentário de vocês acerca de tudo que eu abordei aqui no vídeo. Forte abraço, pessoal!